Oi, sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Hoje nós vamos ver o 8º capítulo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nós vamos ver deixar vir a mim as criancinhas. Vou ler e a gente comenta. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, aqui, logo de começo, a gente já tem um presente, né? Ele fala que para a gente ver Deus, nós temos que ter o coração puro. Então, como nós fazemos? Todos nós somos convidados a isso, a entrar no reino de Deus. Apresentaram-lhes, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. Eu acho difícil Jesus se zangar, ele não tinha esse sentimento, mas o que ele fez foi aproveitar aquele momento para nos dar uma lição. E lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema desta pureza, como a tomou para o da humildade. Então aqui ele já nos diz que para a gente ter o coração puro, nós não podemos ser nem egoístas e nem orgulhosos. Então já tem duas chagas que a gente tem que saber extirpar da nossa vida, né? E o que nós teríamos que ter? Qual seria o trabalho que temos que fazer para ter o coração puro? Seria mais uma postura de olhar. É quando você olha para o outro, você não vê materialmente, você vê além daquilo, né? Você vê o que ele tem de bom dentro dele. Você teria que ser abnegado e ter um coração puro, um amor puro. Nós ainda não temos esse amor, nós ainda não estamos preparados para esse amor. Então, como a gente pode começar? Sendo serviçal. Nós temos que aprender a servir, nos pondo à disposição do que o outro precisa. Quando a gente olhar para uma pessoa, tentar elevar ela, tentar ver nela um igual. Quando a gente para pensar e a gente acha, né, que nós já somos bons, mas a gente ainda está um pouquinho longe disso. Eu vou dar um exemplo. No fim do ano, geralmente a gente pega aquelas sacolinhas para fazer. E aí a gente vai, compra um brinquedo, escolhe o melhor que a gente acha que a criança vai gostar, uma roupa legal, né, um sapato, faz um cartão com uma dedicatória, incentivando aquela criança e tudo. Isso é muito bom, isso é muito legal. Dá para a criança isso, esse incentivo, né? Para uma criança que precisa, uma criança pobre e tudo. Só que quando a gente está no carro e a gente vê no farol uma criança pedindo ou vendendo bala, o que nós fazemos?
Geralmente a gente fecha o vidro e nem olha do lado. Então a gente tem que mudar isso, porque essa sacolinha pode ter sido para essa criança pobre. Então é muito bom a gente fazer a caridade, mas a gente tem que ir além disso. Então se você não quiser comprar a bala nem nada, dê um sorriso, fale com a criança, olha, hoje eu não posso. Ou então dê uma moeda, às vezes é isso que vai alimentá-lo. É o dinheiro que ele vai pegar para comprar um pão. Então eu acho que a gente tem que começar, porque é no dia a dia, são atitudes simples, que às vezes a gente nem percebe. E nós estamos aqui, para isso. Um dos maiores exemplos que nós temos de transformação é Maria Madalena. Ela foi de um polo ao outro, numa encarnação só. A gente precisa fazer grande coisa, falar, nossa, é muito difícil? Não. É muito fácil? Não. É questão só de treino, de hábito. Nós temos um exemplo muito bonito de Francisco de Assis, que dava o que ele tinha de comer, ele deixava de comer para dar. Nós temos Dr. Bezerra, que trabalhou até o dia da sua morte, atendendo de graça as pessoas. Nós temos Chico, que é a pessoa mais serviçal do que ele estava ali, ele sabia que o trabalho dele era importante para a pessoa que estava ali esperando uma palavra, Quantas pessoas ele consolou, quantas pessoas ele transformou a vida. E é isso que nós temos que fazer, transformar a nossa vida e a vida do outro em uma coisa melhor. Isso é ter o coração puro, é olhar para o outro, como um igual. Esta comparação pode não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Então ele não fala que nós temos que ter atitude de criança. E ele também não fala que é da criança, porque Deus é justo. E aí ele estaria beneficiando uns e não a outros. Então o que ele fala aqui é os que lhes assemelham. E o que seria? Qual seriam os traços? Seria assim, aquela pessoa que tem uma integridade, uma ingenuidade, que tem muito amor, que é doce, que olha o próximo como um irmão, que tem confiança, que tem fé, porque o que a criança tem? A criança confia no pai, e é isso que ele espera da gente, a mesma confiança, que a gente confie nele e que a gente trabalhe para nos melhorar, Trabalhe para a nossa reforma íntima, que a gente ouve tanto falar, E a gente vai deixando. É isso que ele espera da gente, essa confiança, esse trabalho conosco. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Por que a gente reencarna? Qual o motivo da reencarnação? É para nós nos melhorarmos, é para nós evoluirmos, trabalharmos, firmarmos as nossas virtudes e corrigir os nossos defeitos. Então, Deus é tão sábio que Ele nos traz criança, Ele poderia nos trazer adulto, mas seria muito difícil da gente conseguir evoluir o tanto que a gente necessita. E aí Ele nos traz criança.
E aí, quando você olha para o rostinho, né, daquele ser tão pequenininho, né, tão bonitinho, não tem como você não se apaixonar, não tem como você não querer cuidar, você não querer dar carinho, ajudar, ensinar. E ele vem para você exatamente para isso. E hoje a gente escuta muitos pais falando assim: ah, meu filho, meu neto, né? Ah, é muito inteligente. Nossa, lá em casa quem manda lá é ele. Porque, nossa, a gente o tempo inteiro aprende com ele sabe fazer tudo, ele é muito esperto, né? Nossa, a gente escuta ele em tudo. Isso está errado, porque se fosse para ser assim, ele seria seu pai e não seu filho. A criança, quando vem para você, é para você educá-la, é para você observar quais as suas tendências e trabalhar isso. Por isso ela vem criança, porque ela está aberta a aprender, ela confia em você. A criança, ela é humilde, ela quer aprender e você tem a obrigação de ensinar, de mostrar, de educá-la. Esse é o seu papel. Você tem que fazer isso da melhor forma possível, cuidando dos exemplos que você dá, porque muitas vezes a gente nem percebe, né? Mas aí você fala assim para a criança: olha, se você não comer isso, eu vou dar para o seu irmão, vou dar para outro. Isso é errado, o que você está desenvolvendo nela. Ou então você fala assim: se você não guardar seus brinquedos, eu vou dar para uma criança pobre. Sem a gente perceber, muitas vezes, a gente acaba estimulando na criança um egoísmo, uma inveja. Quando ela vem da escola com um brinquedinho, é muito importante que você faça ela entender que aquilo não pertence a ela e que ela vá até a escola e devolva. Então, cabe a nós fazermos isso. E a gente pensa que a gente tem que formar um bom profissional, né? Então a gente põe nas melhores escolas, faz balé, faz natação. Isso é importante, realmente é muito importante. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que formar um homem de bem, uma mulher de bem. Por quê? Porque uma mulher de bem, um homem de bem, vai ser um bom profissional, com certeza. E um bom profissional nem sempre é um homem de bem. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente está ensinando para essas crianças, porque lá na frente eles serão os nossos avós, porque a reencarnação é isso, né? Ele vem aqui para aprender e a nossa obrigação é ensiná-lo, é cuidar para que eles conheçam Deus, ele participe na sua casa do Evangelho. Se você tem uma outra religião, que você leve ele, porque você tem que apresentar Jesus a ele. Ele tem que saber respeitar o amiguinho, ele não pode tirar sarro, você tem que ensinar ele a não ser preconceituoso. Tudo isso faz parte da sua obrigação. E nós temos também que apresentar as leis de Deus, porque não é à toa que ela está gravada na nossa consciência e ela está somente adormecida. E algumas vezes nós ensinamos a criança, mas não praticamos e achamos que a criança não está observando, mas eles estão ali e é nossa responsabilidade cuidar para que eles sigam o caminho correto. Deus é tão perfeito nisso que Ele nos dá esse ser tão pequenininho, né? Que precisa aprender a falar, a andar. E você vai, cada vez que vai passando, você vai tendo um amor tão grande, né? Por Ele. Você vai desenvolvendo uma ligação tão forte. E com o passar do tempo, mesmo que ele tenha 20, 30, 40, 50 anos, você quer saber se ele está bem, você torce para que ele esteja feliz, você vibra com as conquistas dele. E aí, quando você desencarna, esse amor é tão grande, né? Que quando você desencarna e chega do lado de lá, você vê esse espírito. Quem era esse ser?
e muitas vezes era um inimigo seu. Só que você desenvolveu um amor tão grande que como deixar de amar? Essa é a sabedoria divina. Ele nos ensina a amar esse ser, porque aí não tem mais como. O seu inimigo já se tornou um amor na sua vida e você na vida dele. Então não tem mais como deixar de amar. E é assim que Deus trabalha com a gente. Por quê? Para Deus, quem somos nós? Nós somos as crianças. Nós estamos ainda trilhando este caminho. Nós ainda temos que aprender muito. Nós temos que olhar para dentro, né? Nós temos que prestar atenção no dia a dia, no que você faz, porque muitas vezes você acha que você precisa de grandes coisas, né? Que você precisa fazer nossa. Não, são pequenos detalhes que você vai observando e vai corrigindo. É você olhar para o outro com um olhar em você. Porque se o outro está errando, você também erra. Você não é melhor que ninguém. Nós tínhamos aqui a dona Jandira, que ela sempre falava que ninguém é melhor que ninguém. E nós temos que sempre pensar nisso. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. E ela também era um exemplo de uma pessoa abnegada, porque ela podia estar com a dor que ela tivesse, ela podia estar com o problema que ela tivesse, ela sempre tinha um sorriso e uma palavra de conforto, uma palavra para elevar. E é isso que nós temos que pensar, a gente tem que sempre dar a mão para o outro caminhar. A gente não pode se esconder, porque a gente tem uma dificuldade com uma pessoa, essa pessoa é muito orgulhosa, então não quero nem ter contato com ela. Como que a gente vai exercitar as nossas provas se a gente não vivê-las? Se a gente não pôr à prova? E Madre Teresa, ela fala assim, o amor é a maior força do universo. Nós estamos aí um caminho para seguir, né? Que é trabalhar esse amor. Enquanto a gente não desenvolveu o amor, vamos desenvolver o trabalho no bem. E é isso. Eu trouxe também aqui, eu vou ler Sinal Verde, só uma frase que eu achei muito bonita e que acho que cabe aqui. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então, fica a dica. Boa noite, muito obrigada.